Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos à Gestão Pública, a parte 2, aqui no Escuta Estuda. E desta vez vamos dar continuidade aos nossos estudos, iniciados na parte 1, dos quais eu tratei sobre a organização e estrutura do Estado, a administração pública em si, a evolução histórica dos estados, os modelos patrimonialista, modelo burocrático e modelo gerencial. Tratei de explicar o modelo patrimonialista, como que ele funcionava nos estados antigos e como que ele era pernicioso para a organização estatal e a evolução dos direitos que fizeram que era necessário criar uma demanda de reorganização do Estado. E aí nós falamos que chegou um grande sociólogo, Max Weber, do qual defendeu um novo modelo para a organização da administração pública, um modelo racional, um modelo que seguia regras e tinha critérios para a escolha. Esse era um modelo burocrático, no sentido antigo, não no sentido pejorativo que nós usamos hoje, de burocracia, papelório, tudo isso, né? O livro que o Max Weber nos coloca, essas ideias, é a Economia e Sociedade. Não é o seu livro mais famoso, que é a Ética Protestante e Espírito do Capitalismo, que tem muito mais a ver com interpretação e as ideias da evolução do capitalismo com a evolução dos protestantes, da interpretação do que os protestantes possuíam sobre as escrituras e que fizeram eles se encaixarem a ética, a forma de acumulação de riqueza no capital, no capitalismo. Mas nós estamos aqui tratando de organização do Estado, que tem a sua vez o livro Economia e Sociedade de Max Weber, onde ele vai defender a substituição do modelo que se tinha então, que era um modelo, digamos assim, natural, mas ruim porque todo o tipo de corrupção, favorecimento, tudo isso era o que se tinha em voga na Europa de então. Lá na Europa de 1500, quando o Brasil é descoberto, todo mundo era corrupto, não era só os portugueses, os nossos patrícios, os inventores, montadores desta terra aqui. Todos os povos eram corruptos, né? Os franceses, que estavam divididos em vários centros administrativos, os ingleses, alemães, que só vão ser um país unificado lá para 1870, os italianos, todos eles, inclusive até mesmo o Estado papal, que naquela época tinha uma extensão de territorial considerável e também exércitos organizavam a população para tomar Jerusalém. E tinha muitos outros problemas, mas todos eles eram corruptos e essa corrupção estava lá no modelo patrimonialista de gestão do Estado, que não tinha participação popular, o nepotismo era a regra, a personalização, as vantagens, a desorganização, tudo era o que acontecia. E aí chega o Max Weber com este livro, Economia e Sociedade, propondo uma racionalização por completo do sistema de administração pública, né? Que nós tínhamos esse sistema patrimonialista que Max Weber estava criticando, vinha lá desde 1500, na organização do primeiro Estado unificado da Europa, que era Portugal, e vai até o início do século XX, aonde começam a haver realmente, depois do livro, a reorganização dos estados no modelo racional, que é chamado modelo burocrático. Modelo burocrático, né? O Weber, ele vai nos descrever neste livro a questão ali do poder, né? Como é que nasce, como é que se organiza o poder. Ele vai dizer que existem 3 tipos de forma, né? O poder racional legal,
a própria dominação e a disciplina, que são as características, formas de dominância, né, que é o poder racional legal que impõe a própria vontade, ou seja, o imperador, a autoridade que está à frente, a dominação que gera obediência através da hierarquização, ou seja, cria-se uma hierarquia da onde as pessoas que estão dentro dessa hierarquia dependem, a sua vida dependem, os seus empregos. E isso é antes do modelo, isso não é algo do modelo, é uma descrição do que realmente estava acontecendo e que vai continuar também com o modelo. A hierarquia não vai acabar com a introdução da burocracia. Não vai ter, né? Mas que ele estava descrevendo. E a disciplina. A disciplina, as atividades rotineiras, treinadas e determinadas. É muito comum a instituições militares. Quando a gente fala de organização, de organizações, as organizações elas são feitas de pessoas e as pessoas elas fazem comportamentos, diversos comportamentos. Aí nós temos lá os conceitos de cultura organizacional e o comportamento organizacional gira em torno da cultura, que nós vamos falar bem mais à frente sobre cultura organizacional. Mas naquela época, o que se tinha então podia se descrever através desses 3 pontos que refletiam e também enviavam influências para as culturas organizacionais de todas as organizações. E quando se falava de Estado, que é uma organização formada por pessoas, nós tínhamos essas 3 formas: o poder, a dominância e a disciplina. O poder, a autoridade em si, o rei, e a nobreza que estava ali, a hierarquia, de toda a hierarquia que estava abaixo, numa relação de quem dava ordem e de quem obedecia, e a disciplina, que eram as atividades rotineiras, inclusive a obediência a ordens. Se tinha então essa estrutura. E dentro desta dominação, principalmente o sistema de hierarquização, nós temos na sociedade os tipos de dominação, que era a dominação tradicional, a carismática e a racional legal. Tudo isso para descrever e depois propor e montar o sistema burocrático. A dominação tradicional era ligada a um modelo patrimonialista, que é a tradição, né? Tem-se aquela família poderosa, ela é poderosa porque tradição ela ser poderosa. É como as monarquias, que ainda existem, tanto em países ultra avançados como a Inglaterra, a Grã-Bretanha, mediamente avançados como a Espanha e pessimamente avançados ali como o Irã e outras nações, mas ainda há a hierarquia baseada no poder, na dominação tradicional, ligado às tradições, que é patrimonialista, né? Não há motivo nenhum racional, não há motivo racional para que essas famílias estejam no poder, que elas possam nascer sem precisar ganhar o pão de cada dia, de ter realmente a existência delas, mas elas já possuem, antes mesmo de existirem, já a sua vida garantida, todo o seu conforto, em gerações e gerações, e isso se mantém, às vezes até simbólico, como a monarquia na Grã-Bretanha, ela é simbólica. Claro, existe sim uma influência do rei Charles, e a sua falecida mãe, a rainha Elizabeth, mas eles não possuem mais o poder que se tinha antigamente, mas mantém-se toda a estrutura do Estado sustentando aquela família por questão de tradição, porque acham que é bonito, traem turistas hoje, né? Muitos ingleses falam que atraem turistas, mas os custos para a família real é altíssimo, né? Existe lá um movimento que quer acabar com a monarquia, e existe outros mais conservadores que querem manter a monarquia. Obviamente a própria família real não quer acabar com a monarquia. E esse é o modelo tradicional, de dominação tradicional. Tem um modelo de dominação carismática. Carismática quer dizer que
depende muito da influência, e a influência depende muito dos traços pessoais de quem está influindo. Ou seja, a liderança e influência andam junto, né? A liderança passa a ser a capacidade daquela pessoa influir em certos assuntos ou até mesmo na maior gama dos assuntos que a organização tem que lidar. Se for uma organização baseada no Estado por completo, é quase todos os assuntos, porque o Estado organiza de A a Z os assuntos da vida da sociedade. Se é uma organização econômica, uma empresa, se é uma organização que é um pedaço ali da administração, como a sociedade de economia mista, as autarquias, as fundações, empresas públicas e etc, etc. Então aí nós estamos falando de uma pessoa que influencia, mas não tem um cargo exato ali, né? Claro que esse modelo ele é muito baseado na atratividade pessoal de um indivíduo em relação a um grupo de indivíduos. Vai muito ali da coisa. E quando a gente pensa nisso, pensamos em personalidades que fizeram isso, né? Como no Brasil, o Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek e diversos outros ali. Até vamos pensar num passado mais longínquo, né? Dom Pedro I, Dom Pedro II e todos os outros ali que exerceram uma influência, exerceram a liderança através da sua influência, sua capacidade de influir, né? E chegamos nos tempos modernos, podemos dizer do Fernando Henrique Cardoso, na época do lançamento do Plano Real. Ele não era carismático, não tinha traços pessoais. Porém, o seu feito como ministro da Fazenda do Itamar Franco, o seu feito de debelar, acabar com a inflação através do Plano Real, o fez ser visto pela população como um herói na economia e o levou à presidência da República e reelegeu-o em 98 para mais alguns anos, até 2002. Depois o Lula também carismático, apesar de ter tentado várias vezes e conseguiu, e voltou, e depois ainda de ser preso. E aqui não estamos discutindo se é justo ou não, se foi correto ou não a investigação que levou à prisão de Lula, mas estamos falando aqui do modelo carismático, do modelo de dominação carismática. Ele realmente tem traços pessoais que o levam a ser ovacionado, idolatrado, e que o garantiram nessa terceira disputa ao poder, a chegada ao poder. E, por fim, nós temos o terceiro modelo aqui de dominação, que é o racional legal. Racional legal é o que é investido baseado na lei, que é o modo de dominação proposto por Max Weber, ou seja, que fosse feito essa dominação no racional legal, ou seja, que tivesse uma lei que garantisse a legitimidade de quem está exercendo o poder nos seus mais diferentes níveis, desde o mais alto até o mais baixo, que tudo isso fosse positivado em lei, positivado. E é claro, depois outros no momento que vai se fazer esse modelo, já havia diversas outras teorias também advogando essa necessidade de positivação do poder, da dominância, através do modelo racional legal. Podemos ali citar Montesquieu, podemos citar o Rousseau, mas como conjunto todo de proposição de um modelo, é um modelo de Max Weber, no livro Economia e Sociedade. E aí nós sim temos esta questão assim, então, do racional legal. Olha só, então, 3 modelos que nós estamos olhando aqui. O tradicional, o carismático, que são os modelos que ele observou e caracterizou para depois propor um modelo racional legal.
O racional legal, ou seja, aquele que vai estar descrito, baseado na lei. A legitimidade que alguém tem para exercer o poder, seja ele em qual nível que for da administração pública, terá sido legitimado pela lei, por algo escrito, por regras que estão estabelecidas e votadas por representantes da população. É claro que ao longo dos anos isso vai evoluindo progressivamente, Modelos tradicionais passam a ser também caracterizados e limitados pela lei, antes mesmo da proposição de Max Weber. Como a Inglaterra tinha uma pré-constituição, algo que não era exatamente uma constituição, que era a Carta Magna de 1212. Depois vem as constituições que vão impor limite, mas elas impõem limite, mas elas não descrevem o que se pode e o que não se pode. Ela não é descritiva, mas impõe limites. E aí sim, o modelo racional legal, ele vai tentar caracterizar, colocar e mostrar tudo o que tem que ser feito durante o processo, desde a contratação de servidores públicos até a sua aposentadoria ou exclusão, dependendo. Então, o modelo burocrático ele tem essas características, e essas características elas podem, claro, serem resumidas em 3 formas: formalidade, ou seja, baseado na lei, impessoalidade e profissionalismo. Claro que tem muito mais características que nós vamos olhar agora também, mas para a gente aqui continuar, olha só, características, característica o caráter legal das normas e regulamentos, o caráter formal das comunicações, o caráter racional e a divisão do trabalho, O Hidalberto Chiavinato, na hora que ele fala de organização, no livro dele, Comportamento Organizacional, ele nos mostra que, apesar do modelo burocrático ter trazido esta questão de formalização das comunicações e um modelo gerencial posterior ter mantido, porque era uma inovação que ajudou mesmo nas apurações e responsabilidades. Inclusive, o modelo gerencial, que vai ser dito mais à frente, tem a chamada accountability, as responsabilizações, e as responsabilizações precisam sim de um caráter formal das comunicações. Porém, o informalismo sempre vai existir, A rádio peão ela vai existir, e que o comportamento organizacional não pode desprezar, pois muitas vezes a rádio peão vai influenciar nos destinos da organização, e a rádio peão não é apenas feita pelo substrato do chão da fábrica, como se diz aí nos meios da administração, o chão da fábrica que faz o rádio peão, não é. Começa lá da gerência até o chão da fábrica, tem a rádio peão, estão envolvidos na rádio peão. Como a gente tratou dos nossos comentários do livro do Henrique Meirelles, a decisão que estava sendo contada pelo Banco Boston para colocar o Henrique Meirelles como presidente mundial, no momento que o Banco Boston estava em dificuldades, havia a tradição de que no Banco Boston fosse presidente mundiais apenas americanos descendentes de irlandeses, não podia ser diferente. Até aquele momento não tinha nada que fosse diferente, mas aí eles não encontravam as características das pessoas da pessoa que eles queriam, com essa junção de obrigatoriedade de ser americanos descendentes de irlandeses. E aí eles chamaram Meirelles, mas chamaram quando eles estavam lá na piscina, conforme o Meirelles nos mostra lá em alguns trechos do livro. Mas o Banco Boston é particular, não é privado, não é público, Nós estamos falando de características da administração pública. Nós estamos no sistema burocrático. Nem sei porque eu falei do Meirelles, mas porque lembrei dessa questão aí da rádio peão, que apesar de que o modelo burocrático, racional,
Ele previa que as comunicações fossem formais, sempre vai existir, conforme Dalberto Chiavinazzi nos diz, a rádio peão. Por isso que eu falei do Meirelles. Mas então, olha só, algumas das características do modelo burocrático, do sistema burocrático, né? A impessoalidade nas relações profissionais, hierarquia das autoridades, rotinas e procedimentos padronizados, competências técnicas e por mérito, a chamada meritocracia, que não existe se formos fazer aqui uma discussão filosófica, mas deixamos para um outro áudio aí. Especialização da administração, profissionalização dos participantes, previsibilidade do comportamento funcional, caráter legal das normas e regulamentos, caráter formal das comunicações, caráter racional da divisão do trabalho. E tudo isso faz com que o Max Weber coloque lá no seu livro que o modelo burocrático é muito superior, né? Se formos lá no Economia e Sociedade, ele vai dizer que o modelo burocrático é preciso, né? Ele é muito mais preciso, ele é mais racional, ele tem objetivos organizacionais de racionalidade, ele é rápido, porque ele sabe, porque todo mundo sabe o que fazer. Todo mundo que entra no serviço público, ele sabe, porque tem regras para ele fazer. Ele tem univocidade. Univocidade é uma interpretação discreta e regulamentada das leis, das regras. Tem uniformidade de rotinas, tem procedimentos, tem redução de atrito entre pessoas, porque se cada um já tem as suas funções descritas, é só ir lá e fazer as funções descritas e não precisa invadir o espaço do outro. Não necessita de fazer isso, ou seja, vai ter redução de atrito, vai ter a continuidade da organização, porque muitas vezes antes, quando não havia o sistema burocrático, não tinha-se concurso, as pessoas que tentavam entrar no serviço público, elas buscavam posições de poder, eles largavam a assistência à população, elas queriam era ascender ao poder. E aí as pessoas descontinuavam o oferecimento do serviço público. Agora não, agora tem constância, porque está regulamentado, tem uma regra dizendo o que cada pessoa tem que fazer. Só que também, posteriormente, vieram as chamadas disfunções, as distorções, né, quando se colocou o sistema burocrático em funcionamento, principalmente na Europa, que tentou se apagar o máximo possível de resquícios do patrimonialismo, começaram a vir alguns problemas. E os problemas estão na internalização exagerada das regras e apego aos regulamentos. O apego ao regulamento era tanto que às vezes era necessário deixar o regulamento à parte para poder atender a população, mas não, simplesmente se colocava, não, vou fazer exatamente o que está no regulamento e que a pessoa morra ali, se não é necessário. Às vezes, se tivesse no regulamento, em um hospital público, atendimento a 100 pessoas, chegou-se ao 100º paciente, e aí, quando chega ali no 101º, e essa outra pessoa que chega para ser atendida, a 101ª, ela está em situação grave, se fosse obedecer profundamente o manual, não se atenderia a essa pessoa e ela morreria, porque não está previsto no regulamento. E é mais ou menos essa situação que poderia acontecer, e aconteceu diversas vezes, né? Excesso de formalismo e criação de papelório. Por quê? Porque tudo que se fazia tinha que ser registrado, né? Todas as administrações públicas da Europa que colocaram o sistema burocrático ao máximo possível, qualquer ação que a pessoa fazia tinha que ser registrado. A pessoa tossia, tinha que ser registrado. A pessoa levantava, tinha que ser registrado. Se chegasse mais atrasado, registro. Se saísse mais, registro. E tudo era registrado.
Então se tinha o excesso de papelório, criação de papéis. As pessoas iam fazer uma requisição, aí fala assim, ó, você vai fazer a requisição, pessoa público que pedia os serviços da administração pública, falou, para você requerer isso aqui, você precisa trazer uma cópia do seu RG, uma cópia da sua certidão de nascimento, cópia da certidão de casamento, registro de imóveis, o seu SIC, o seu CPF também, 3 cópias autenticadas dos filhos, agora vai ter até também o cadastro de cachorros e gatos. Se tem cachorro e gato, traz também a cópia do registro deles com o CPF animal, e depois você juntar, deixa que uma cópia faça uma outra cópia de reserva tal, e só depois você pode entrar com o pedido. E é claro que a pessoa não conseguia nem sequer ser atendida diante de tantos papéis, diante de tanto formalismo, de papelório, né? E um dos problemas mais profundos da burocracia é que, uma vez o sujeito contratado no serviço público, ele ali fazendo aquela rotina quase durante 30 anos, quando se tem a ideia de que é necessário mudar, ele fala, não vou mudar isso aí, no meu tempo não tem que ser assim e vai ser assim. Então ele já tinha aquilo automatizado, era muito mais fácil, tinha-se então uma resistência à mudança, né? Quando mudava-se as necessidades do ambiente externo, da sociedade, a administração não mudava, porque já estava acostumada a seguir aquele padrão, aquela rotina estabelecida, descrita no sistema burocrático. A centralização das decisões no topo, tudo era centralizado. Havia sempre o gerente, o chefe, o oficial superior, todos eles que tinham o poder de mando, e todo mundo que estava abaixo deles não podia tomar uma única decisão. Tudo tinha que ser levado ao topo. Tudo. Então esses são os problemas que geraram posteriormente da burocracia e que vão levar ao desenvolvimento de um novo projeto de mudança da administração pública, que vai ser o gerencialismo. Mas há de se entender aqui, né, que esse modelo burocrático, ele foi iniciado ali no final do século XIX, início do século XX nos países europeus, e vai chegar no Brasil em 1930 pelo Getúlio Vargas, né? Porque até então, até 1930, tudo era patrimonialista. A família dos poderosos que podiam entrar no serviço público pela nomeação, né? Qualquer pé rapado aí, por mais que se esforçasse, não chegaria, porque não tinha concurso, não tinha nada. Era só amigo do amigo ali que conhecia alguém poderoso que estava dentro do serviço público que indicava. Mas não, aí veio a Revolução de 1930, Getúlio Vargas se candidatou e perdeu. Isso aqui é interessante, né, de entender. Mas também naquela época a democracia não era exatamente como a de hoje, e podia sim ter-se a ideia de que o voto de cabresto era a regra. O voto de cabresto era, se você morava numa fazenda e se você não votasse no que o coronel da fazenda, coronel no sentido não militar, mas no sentido de que aquele indivíduo ele controlava não só a fazenda, mas quase toda a sociedade aquele micro-universo da cidade. E se você não votasse nisso, no outro dia você podia sair da fazenda. Mas para onde queria? Ali, o cara que tinha 8 filhos, morava naquela fazenda, iletrado, não sabia ler, quer dizer, iletrado, é claro, né, obviamente, né, mas ele não tinha nada, não conseguia nada. A única coisa que ele fazia era tocar gado. E aí, se ele votasse em alguém que ele achasse legal, que ele achasse que iria mudar a situação dele, e não fosse do gosto do dono da fazenda, ele ia embora. Mas aí ia embora fazer o quê? Comer o quê? Etc. Então o voto de cabresto tinha, né, os indicados ali da política do café com leite, que estava formado no patrimonialismo,
era que ganhava, né? O Júlio Prestes, que foi o indicado do Washington Luiz, ganhou as eleições, mas em 1930 irrompeu uma revolução. Aí não vamos falar tanto dos aspectos políticos, mas o vice do Getúlio Vargas, o João Pessoa, ele morreu lá na Paraíba, e aí isso fez com que detonasse uma ação revolucionária de mudança, né? E que o Getúlio Vargas resolveu embarcar nessa de trem, saiu lá do sul, chegou lá no Rio de Janeiro, cercou o Catete e tomou o poder. Mas aí podemos falar de história em outro momento. Mas aí que começa a implementação do modelo burocrático, que não podemos aqui tratar aos olhos de hoje, que é um dos principais erros de método, um dos principais erros de métodos que muita gente tem ao olhar a história lá no passado com os critérios atuais. Então, falar que a burocracia era ruim, etc. Não, era o modelo que se tinha, era o mais avançado modelo que já estava sendo implementado na Europa. Ele vai dar problemas depois, mas era um modelo que superou a grande corrupção que se tinha e que tinha-se também a esperança de que superaria no Brasil os problemas. E aí em 1936 ou 38, né, algumas fontes falam de 38, é lançado o Departamento de Administração do Serviço Público, o DASP. Esse DASP ele vai implementar a burocracia no Brasil. Vai se fazer concurso público para alguns cargos lá. Vai se ter a ideia de que é necessária a impessoalidade na contratação das pessoas, é que vai se implementar também, não só nas Forças Armadas, as Forças Armadas já tinham isso, mas vai se implementar no resto do serviço público uma hierarquia rígida, que para você subir ou descer não precisa de influência política, e sim regras estabelecidas para você ser promovido ou rebaixado, né? Na hierarquias militares não tem rebaixamento, né? Claro, depende muito da tradição militar, né? Mas a ocidental, principalmente a portuguesa, da qual a gente descende, não tem. Mas tinha regras, então, para contratação, alguns serviços, alguns cargos começam a ter serviços públicos, vai ter hierarquia, racionalidade, regramento. Bom, senhores, muito obrigado por quem escutou até aqui. Se inscrevam no canal e até o próximo, da onde a gente vai tratar do gerencialismo. Até ao próximo áudio resumo.